o número 2 do Hamas, Saleh al-Aruri, foi morto na noite de terça-feira num ataque de Israel a Beirute, a capital libanesa. Olha só, não estamos mais falando de Palestina, de Cisjordânia e Gaza. Israel bombardeou Beirute, capital do Líbano. Essa foi a primeira vez desde o começo da guerra em Gaza que Israel ataca Beirute. Até agora, os únicos ataques ao território libanês tinham acontecido na fronteira sul, ali onde fica o Hezbollah, né? E dessa vez foi em Beirute, muda o cenário. Então, eu queria perguntar para você, Fernanda, qual o risco de que, a partir desse ataque inédito de Israel em muitos anos, atacando a capital de um outro estado, é muito grave, né? É como se, vou bater na madeira, mas se a Argentina bombardeasse Assunção, é uma coisa assim, né? Então, qual a possibilidade do conflito se espalhar pela região toda e contaminar outros países, por exemplo, o Líbano? E você pode desenvolver esse assunto, que é um assunto super importante, né? A análise desse ataque no cenário geral da guerra, que já não é uma guerra só em Gaza. Tem outros pontos aí muito preocupantes para a gente. Um é o Líbano, outro é o Mar Vermelho, onde a turma do Iêmen tem atacado vários navios. Mas nosso centro hoje, Líbano e a morte do número 2 do Hamas. Fernanda. Pois é, Rodrigo, é uma situação muito preocupante, porque o Hassan Nasrallah, que é o líder do Hezbollah já há mais de 30 anos, disse que se Israel entrasse no Líbano e atacasse, fizesse algum ataque dentro do Líbano, algum ataque que afetasse as operações do Hezbollah, principalmente, que o Hezbollah iria retaliar. E o Hezbollah está baseado no Líbano, né? O que então envolveria um país vizinho na guerra, obviamente colocaria ainda mais pressão nos Estados Unidos para participar de uma maneira mais ativa, né? Porque a participação dos Estados Unidos tem sido limitada. Não existem tropas americanas nessa área que estejam diretamente envolvidas no conflito. Inclusive, os Estados Unidos está numa situação super delicada aqui, porque o público americano tem se manifestado contra a posição, cada vez mais contra a posição americana, por conta do número de mortes em Gaza, principalmente mortes de mulheres e crianças em Gaza. Então, é uma situação muito, muito complicada nesse ano de eleição que nós estamos aqui. Não tem como escapar a discussão política disso, e não tem como também parar para pensar na dificuldade em manter alianças numa área do mundo que é extremamente volátil, uma área do mundo que é extremamente difícil e complicada em termos de conflitos religiosos, conflitos políticos, né, e de associações diplomáticas e internacionais. Aqui nós temos as imagens justamente dos prédios, né, que foram atingidos nesse ataque. Israel provavelmente vai dizer, não foi um ataque ao Líbano, foi um alvo específico, era para atingir esse número 2 do Hamas, mas de qualquer maneira é um ataque a uma outra nação, um ataque em território de um terceiro país que não está em guerra oficialmente com Israel. Então, é um ataque muito grave e mexe também com o Irã, né, Fernanda? Porque esse xadrez que você explicava para a gente. Tem o Irã, tem o Iêmen, você mencionou o Iêmen, né, que tem a milícia Houthi, que está localizada no Iêmen, tem atacado navios de carga que estão passando no Mar Vermelho, né, e os Estados Unidos já retaliou com mísseis, enviando aí para poder tentar destruir as operações que eles têm, os armamentos que eles têm, que estão fazendo esses ataques, né? O Irã está aí observando isso tudo, mas e a Rússia também, né? Não vamos esquecer da Rússia, mas aí bem próximo tem o Irã, que é uma potência que tem armas nucleares, e ao mesmo tempo existe toda esse medo, né, de que o envolvimento do Irã desencadeie uma guerra mundial, porque o Irã se envolvendo nessa guerra vai trazer a Rússia, vai trazer os Estados Unidos de uma maneira mais presente, mais forte. E aí nós não sabemos exatamente onde, né, e como isso vai acabar. Queria falar uma coisa rapidinho, Rodrigo, sobre essas imagens que vocês estavam mostrando antes dos edifícios destruídos. Me lembrou o atentado aqui, o Timothy McVeigh, né, quando ele destruiu, ele teve o ataque aqui nos Estados Unidos, onde... desculpa, não o Timothy McVeigh, o ataque nas Olimpíadas de Atlanta, nos Estados Unidos, onde morreram muitas crianças, muitas pessoas, sem nenhum objetivo claro, né? E começou a se falar, desde aquela época, nesse termo de
collateral damage em inglês, eu não sei como diria em português, mas seriam as pessoas que de maneira colateral efeitos colaterais, né? Efeitos Danos colaterais. Danos colaterais. Danos colaterais, efeitos de remédio. Danos colaterais no ataque. O Bush usava muito isso, né? Exato. São mortes. Não são mortes, são danos colaterais de um ataque, né? Só que para a pessoa que mora nesse país, né, para quem está assistindo isso na televisão, e hoje em dia televisão, internet, isso as pessoas têm acesso à informação no mundo inteiro. Você estava falando agora há pouco de uma pessoa na Alemanha que está assistindo a gente, né? Quer dizer, então isso em termos de propaganda política, em termos de material para mudar a cabeça das pessoas e formar ainda mais animosidade contra Israel e contra os Estados Unidos, consequentemente, é uma arma muito forte, muito importante. Então, a pessoa, quando vê esses prédios destruídos, ela não vê necessariamente, foi um ataque específico a uma pessoa que, infelizmente, destruiu a casa de outros, matou a outros. Eles veem um ataque às pessoas do Líbano, à capital do Líbano, a pessoas que não têm nada a ver com esse conflito e nesse momento, foram sugadas ao conflito por conta do tamanho do ataque, né, e da força das imagens que nós estamos vendo. Ô, Fernanda, além dessas imagens que nós trouxemos, são imagens desta madrugada em Beirute, esta imagem é importante. Esse seria o líder, esse de barba mais preta do lado esquerdo, esse seria o Saleh al-Aruri. Seria não, é o Saleh al-Aruri. Eu digo seria porque eu não sei se nós temos imagens já comprovando que o corpo dele foi retirado dos escombros, e nem sei se há restos mortais, se foi um ataque com um míssil, é muito difícil que tenha, possibilidade de identificação detalhada. Mas esse é o Saleh al-Aruri, que, segundo Israel, foi atacado, foi alvejado e morto nesse ataque ao Líbano. Saleh al-Aruri, que é o número 2 do Hamas, que estava sediado no Líbano. Por que é tão importante isso? Porque no Líbano fica o Hezbollah, como explicava a Fernanda, no sul do Líbano, o Hezbollah, que tem ligação total com o Irã. Então, se você ataca um membro do Hamas no Líbano, você está atacando o território libanês, é entendido pelo Hezbollah. Vamos lá, gente, é a sopa de letrinhas, mas o nosso público aqui acompanha bem isso. Então, você tem o Hamas, que governa Gaza, o líder do Hamas morto em Beirute. No sul do Líbano, o Hezbollah, que é um outro grupo ligado ao Irã. Aí o Irã já tinha avisado, né, Fernanda, como você explicava aqui, que se houvesse ataque ao território libanês, o Hezbollah entraria na guerra. E agora já não é um ataque assim esporádico na fronteira, foi um ataque à capital. Vamos esperar a reação do Hezbollah, que é também uma reação iraniana, para ver se essa guerra pode se desdobrar com a entrada, não digo definitiva, né, mas com a entrada assim em maior escala do Irã, puxando também os Estados Unidos. Me parece que essa operação de Israel, você pode dizer melhor, Fernanda? Acho que teve essa dupla finalidade, mostrar para o público interno, estão pegando os caras do Hamas, estão atacando, de um lado isso, e de outro, chamar o Irã, porque daí o grande alvo de Israel, eu não sei se nesse momento Israel quer uma guerra total com o Irã, até queria ouvir você sobre isso, mas chamar o Irã, trazer o Irã para o conflito para que Israel possa atacar eventualmente também o Irã. Tem um risco de o Irã em breve ter armas nucleares, né? Então Israel tem dito isso, e não vai permitir que o Irã tenha armas nucleares. Como é que você vê isso? O Irã poderia entrar e o peso que isso teria, transformando uma guerra de Gaza numa guerra de médio porte, né, já no Oriente Médio? Olha, eu não sei, eu acho que é uma escolha muito, muito arriscada de Israel, porque o Irã é um país sobre o qual nós sabemos muito pouco, né? Existem muitos esforços de conter o desenvolvimento de armas nucleares no Irã há muito tempo. Acordos feitos entre o Irã e os Estados Unidos que não se sabe se são mantidos, se não são mantidos. A negociação, as relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Irã, entre Israel e Irã, não existem. Então, e é um país religioso, né? Um país onde a religião e a política são a mesma coisa. Então, é muito difícil da gente ter uma ideia clara exatamente de quando, como e por que o Irã iria se envolver nessa guerra, e ao se envolver, com qual intensidade iria se envolver. O meu grande medo é que, como eu disse mais cedo, que isso desencadeie a participação da OTAN, né? Não da OTAN, porque o Israel não é parte da OTAN, mas a participação dos Estados Unidos, e desde aí, então, a participação de outros aliados americanos, norte-americanos,
por conta do tipo de alianças desenvolvidas desde a Segunda Guerra Mundial, né, com o interesse de proteger o mundo da invasão de um poder que queira de dominação, e que a Rússia, então, também se envolva, apesar de estar aí com vários problemas na Ucrânia até hoje, né, e sem conseguir dominar um país tão pequeno como a Ucrânia, mas, de qualquer maneira, existe um risco, porque a Rússia também vem trabalhando no desenvolvimento de armas nucleares, né? Eu não sei, eu vi o filme Oppenheimer depois de muito tempo que saiu no cinema, há umas 2 semanas, eu fiquei meio apavorada. E foi uma profecia, né, que ele falou: desenvolvemos essa arma nuclear aqui nos Estados Unidos com um objetivo muito específico, e hoje em dia estamos aqui falando da possibilidade de que, se utilizadas, possam realmente destruir partes inteiras do mundo. Então, eu me preocupo muito. Eu espero que esse ano de 2024 traga umas energias um pouco mais apaziguadoras aí, né, um pouco mais diplomáticas para essa negociação, para que todos se deem conta do risco e possam parar e negociar de alguma forma algum tipo de acordo que talvez resolva tanto a sede de sangue de Israel, como também impeça a continuação das mortes, do número enorme de mortes na faixa de Gaza, né? Muito bem, Fernanda. Só para confirmar, né? Assim, a gente tinha informação, mas tanto o Líbano, o governo libanês, quanto o Hamas confirmaram a morte do Saleh al-Aruri, número 2 do Hamas. Portanto, confirmado que o bombardeio israelense na capital libanesa ocasionou o assassinato, a morte do número 2 do grupo Hamas.